Estaremos mostrando a você como fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso, de uma forma mais leve e mais tranquila. É a conclusão técnica e psicológica de um curso, trabalhando também o seu psicológico e abrangendo todas as pessoas. As pessoas também que têm quaisquer transtornos de aprendizagem, como TDAH, como dislexia, são capazes sim de concluir o seu trabalho, de fazer um TCC. Então, venham comigo que vocês vão ver como não é difícil. Depende de esforço, depende de disponibilidade e de você querer muito. Vamos lá? Trabalho de conclusão de curso, TCC. O trabalho de conclusão de curso, mais conhecido pela sigla TCC, é um formato de trabalho que abrange muitos outros. Isso quer dizer que ele pode ser um artigo científico, monografia, relatório de pesquisa, artigo de revisão de literatura, entre outros. Neste sentido, será a sua instituição de ensino que determinará o tipo de trabalho a ser realizado. Mesmo não tendo um formato padrão obrigatório, o TCC é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e atua como instrumento de avaliação final de um curso superior. Então, a sua faculdade é quem vai determinar que tipo de TCC, de trabalho acadêmico, você fará. Em primeiro lugar, você vai ter que definir o tema e delimitar o mesmo. De que forma? Nós temos alguns critérios para selecionar esse tema. A relação do tema com sua área principal de estudo, ela tem que se identificar com sua área de estudo. A relevância do tema tanto para a sua área de formação quanto para a sociedade. A bibliografia disponível para aquele tópico, você tem que encontrar bibliografia para que você possa dissertar sobre esse tema. E suas preferências pessoais. Quais os elementos pré-textuais do TCC? Alguns são obrigatórios e outros não. A capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua portuguesa, resumo em língua estrangeira, listas e sumário. Agora vamos aos elementos textuais do TCC. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Estes são os elementos textuais que o autor explora o problema que motivou sua investigação, relata os processos de pesquisa e confere a validade das hipóteses levantadas inicialmente. Os elementos pós-textuais do TCC são os elementos constituídos por tudo que vem após o texto principal, como referências bibliográficas, glossário, apêndices, índices e anexos. A utilização ou não de tais itens fica a critério do autor do trabalho e do conteúdo do TCC. O único elemento exigido pelas regras da BNT é a lista de referências, que deve conter todos os autores utilizados e citados ao longo do trabalho. As principais formatações de trabalho acadêmico. Vamos falar agora das margens, né? Margem superior 3 cm, margem inferior 2 cm, margem direita 2 cm, margem esquerda 3, espaçamento padrão 1,5, espaçamento de citação longa 1, parágrafo 1,25. A capa, esses são os itens para que você possa fazer uma capa. Então, eu não vou precisar falar, vocês podem dar um zoom e ler com mais tempo. Também a folha de rosto é constituída por vários itens. Vocês podem se ater a esse slide e ler com mais tempo após. Problematização. Muito importante, viu, pessoal? Muito importante a problematização. Eu digo a vocês que é o início de fazer o TCC. Para que vocês possam fazer um excelente trabalho de conclusão de curso, vocês têm que se ater bastante à problematização. Depois de delimitar o assunto, que é o tema que você vai fazer o seu trabalho,
que você quer pesquisar para o seu trabalho, está na hora de formular perguntas que vão orientar a exploração do assunto definido e também o desenvolvimento do TCC. Para isso, elabore uma lista com perguntas relacionadas ao tema do seu TCC e considere todas as coisas que estão ligadas ao assunto e que realmente despertam a sua curiosidade. É com base nessa relação de perguntas que você vai formular a problematização para seu trabalho. E então nós vamos agora conhecer os objetivos, que são objetivo geral e objetivo específicos. Vamos lá. O objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do trabalho acadêmico. Portanto, ele é o que do seu trabalho. Então, ele deve expressar de forma clara qual é a intenção daquele projeto de pesquisa que descreve e delimitar qual será o escopo do trabalho. Por isso, o objetivo geral deve expressar a delimitação do tema. Assim, fica mais fácil compreender o que se espera com aquele trabalho acadêmico. Objetivos específicos. Neste sentido, ele é o como da sua pesquisa. É o detalhamento do objetivo geral. Além de aprofundar o objeto do trabalho e suas particularidades, contribuindo para a delimitação do tema. Para facilitar a compreensão dos objetivos específicos e facilitar sua escrita, você pode imaginá-los como os passos necessários para se atingir o objetivo geral. Em seguida, temos a metodologia. A metodologia de pesquisa nada mais é do que a descrição do seu processo de pesquisa, isto é, a definição de quais procedimentos serão utilizados para a coleta e para a análise dos dados levantados. Isso quer dizer que ter uma metodologia para o TCC não significa adotar um conjunto de diretrizes fixas, que se deve seguir à risca, mas sim construir um procedimento de pesquisa adaptado às necessidades e objetivos do seu trabalho. Você define a metodologia melhor, que você tem mais afinidade para fazer o seu trabalho. Quais os exemplos de metodologia? Quanto à abordagem, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Quanto à natureza, pesquisa básica e pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos, pesquisa experimental, bibliográfica e pesquisa de campo, entre outras. E aí vamos fazer a introdução, vamos ver como fazer a introdução. A primeira parte dos elementos textuais de um TCC é a introdução. Ela tem a função de apresentar o tema, a problematização e os objetivos do trabalho num texto coeso. E também a metodologia. Apesar de ser uma das primeiras partes que aparecerão no TCC, o ideal é que ela seja escrita ao final, porque você precisará de elementos de dentro do texto para uma boa introdução. Então, é isso. Vocês também podem trabalhar o seu psicológico para poder fazer um bom TCC, um TCC com excelência, e é necessário que se trabalhe esse psicológico. Prazos apertados, muita cobrança, muita leitura e você ainda tem um trabalho acadêmico para fazer. Cuide do seu psicológico para que o estresse não se transforme numa patologia. Faça um cronograma e comece o seu TCC desde o início do curso. Tenha uma rotina com horários estabelecidos e siga uma regra diária para fazer o TCC por etapas. A melhor estratégia é cumprir o seu cronograma e tentar concluir o projeto o quanto antes. Evite a procrastinação. Seja confiante e otimista. O seu esforço e determinação com certeza lhe trará sucesso. Então é isso que temos para agora, para esse momento. Iremos dar continuidade com outros tópicos para se fazer um TCC e esperamos vocês no próximo vídeo. Abraços!